parte da matéria, a gente viu o circuito RL paralelo, né? Na verdade, se a gente pegar essas últimas aulas de análise de circuitos em corrente alternada, a gente falou muito de indutor. E agora a gente precisa de entrar com um novo componente que também tem uma influência muito grande em circuitos de corrente alternada. Todo mundo já conhece, né? Tem certeza, que é um componente elétrico e eletrônico que é chamado de capacitor. O capacitor, ele é um componente eletrônico que armazena cargas elétricas. A principal função do capacitor é armazenar cargas elétricas. Essa é a principal função. Porém, existem outras funções secundárias. A gente vai comentar algumas delas daqui a pouco. Mas a principal é armazenar cargas elétricas. Tá? O capacitor ele pode funcionar tanto em corrente contínua quanto em corrente alternada e em cada caso ele se comporta de maneira diferente. Bom, qual que é a ideia do capacitor? A ideia é relativamente simples. Né? Imagina que a gente tem uma placa de material condutor, né? Tá aqui essa placa. Nós vamos conectar um fio a essa placa. Aqui embaixo nós vamos colocar outra placa, tá? De forma que as duas placas elas ficam próximas, mas não em contato. Eu vou pegar essa placa aqui, ó, de cima e a placa de baixo, e nós vamos conectar, por exemplo, a uma fonte de tensão. Vou desenhar aqui. Imagina que aqui nós temos uma pilha elétrica, ok? E nós vamos conectar aqui, ó, a uma pilha ou uma bateria, por exemplo, de 9 volts, né, de corrente contínua, terminal positivo aqui, terminal negativo. Consequentemente, nós vamos ter potencial elétrico positivo aqui em cima. Ó. Essa placa ela vai estar conectada ao polo positivo da pilha, da bateria. E essa placa de baixo ela vai estar conectada ao polo negativo. Então, existe uma placa carregada de potencial elétrico positivo e outra carregada de potencial elétrico negativo. As placas, conforme eu falei com vocês, elas não se tocam, então a gente tem uma placa, né? E embaixo nós temos outra placa. Aqui no meio, então vamos considerar o seguinte, ó. Aqui nós temos as placas. São duas, né? Temos essa placa e essa placa aqui, ó. Aqui no meio nós temos um isolante, que também é chamado de dielétrico. Né? Ele tem esse nome aqui, ó, dielétrico. Bom, e eles estão separados por uma distância D qualquer, a distância entre essas duas placas, tá bom? O fato é que, quando a gente desligar o circuito, ou seja, suponhamos que a gente tem uma chave aqui no circuito, e no momento que a gente abrir essa chave, né, abrir a chave, ou seja, conectei o capacitor à bateria, o capacitor carrega com um pouco de energia da bateria, né? E quando a gente abrir a chave, tirar o capacitor do circuito, ele ainda permanece com a carga acumulada dentro dele. Né? Por que isso acontece? Porque os potenciais elétricos diferentes se atraem. Então, a carga elétrica positiva atrai a carga elétrica negativa e as duas ficam aprisionadas dentro da placa. No momento que a gente abrir a chave, elas ficam se atraindo mutuamente aqui, ó, tá bom? O símbolo do capacitor é esse daqui, ó, o símbolo genérico do capacitor, tá? Eu vou desenhar aqui embaixo. Vou fazer assim, ó, símbolo. Esse daqui é o símbolo do capacitor, ó. São duas linhas paralelas, ok? Bom, o capacitor, então, conforme eu falei com vocês, a principal aplicação, o principal objetivo dele é armazenar cargas elétricas. Então, daí surge uma grandeza que é chamada de capacitância. Né? O que é capacitância? É a capacidade do capacitor de armazenar cargas elétricas. Tá aí, ó, o capacitor. Então, veja bem, deixa eu refazer esse desenho, que eu quero explicar uma coisa para vocês.
Todo capacitor, então, tem essa grandeza que é chamado de capacitância, né? Que é a capacidade de armazenar cargas elétricas. Deixa eu refazer o desenho aqui do circuito. Isso. Então, considerando que nós temos uma placa separada fisicamente da outra, a capacitância, então, de um capacitor depende de alguns fatores, né? Por exemplo, a capacitância depende da distância entre as placas. Então, existe essa distância aqui, ó, né? Distância D. Então, essa distância D, quanto mais distante uma placa tiver da outra, menor vai ser a capacitância do capacitor. Tá? Quanto maior a área das placas, também maior será a capacitância. Então, a capacitância também está relacionada ao tamanho das placas, né? Que a gente tem uma placa aqui e tem outra placa aqui. Ó. Outro parâmetro que interfere no capacitor é justamente o dielétrico, né? Que é o material que fica entre as placas, né? Que é o material isolante. Então, por exemplo, se a gente tiver um capacitor que é feito com ar de isolante, ele tem uma determinada capacitância. Se eu usar óleo, a capacitância é maior, né? Porque o óleo tem mais capacidade de isolar. Então, a capacitância depende desses fatores, né? Vamos escrever o seguinte, olha. O que é capacitância, então? Capacitância é a capacidade do capacitor, um monte de capacidade que vai ficar, né? Capacidade do capacitor de armazenar cargas elétricas. Cargas elétricas. Depende de quais parâmetros, né? A capacitância depende do tipo do dielétrico, então depende de tipo do dielétrico, depende também da distância entre as placas, né? E depende também da área das placas. Mas nós não vamos entrar nesse mérito de calcular a capacitância em função disso, não. Tá? É só para a gente saber mesmo. A capacitância, a unidade de medida é o farad. Farad. E que a gente vai abreviar somente pela letra F, como unidade de medida, tá bom? Bom, gente, aqui então é um resumo sobre o capacitor, né? Quais os tipos de capacitores que existem? Existe aí, na verdade, um monte de tipo diferente de capacitor, né? Então, tipos. Existe o capacitor eletrolítico. O capacitor eletrolítico, ele tem um óleo dentro dele, tá? E que serve como dielétrico. Existe também um capacitor que é muito utilizado na eletrônica, que é o capacitor de tântalo, que também é um tipo de óleo. Existe o capacitor de cerâmica, de poliéster, e tem outros aqui que eu não vou citar, mas né, que entra aqui, eu vou colocar aqui, etc. Né? Tem capacitor de papel, então nós vamos englobar aqui. Ó. O capacitor também, gente, quanto ao funcionamento, ele pode ser do tipo polarizado. Capacitor polarizado significa que ele tem terminal de positivo e negativo, né? Ou seja, ele funciona em corrente contínua. E tem um capacitor que é despolarizado.
o capacitor despolarizado, ele não tem terminal positivo nem negativo, né? Então, esse tipo de capacitor funciona em corrente alternada, né? Porque se a gente pegar um capacitor que é eletrolítico e usar em corrente contínua, em corrente alternada, a polaridade fica mudando constantemente, então o capacitor vai queimar, né? Por exemplo, o capacitor eletrolítico, ele é um capacitor polarizado, a gente não pode usar em corrente contínua, em corrente alternada, somente corrente contínua, né? E se inverter a polaridade dele, dependendo do valor de tensão elétrica, ele estoura, mas estoura de estourar, parece uma bomba, né? Dependendo do capacitor, pode ser uma bombinha ou uma bombona, ok? Deixa eu trazer algumas fotos de capacitor aqui para mostrar para vocês, quer ver? Olha só. Ô, Marco, Oi. pelo que você falou ali de capacitor, aquelas balanças de caminhão funciona nesse estilo? Ali, é verdade, é uma célula de carga, né? A célula de carga é um capacitor. E como é que funciona, né? É até interessante isso, porque tem a ver com a nossa matéria, né? Eu vou comentar aqui rapidamente, tá bom? Veja bem, a capacitância depende daqueles parâmetros ali que a gente falou, né? Agora há pouco, ó. Que é a distância entre as placas, depende do tipo do dielétrico, do tamanho das placas e etc. Ou seja, se a gente for nesse conceito, quanto mais próximo uma placa tiver da outra, maior será a capacitância, né? Então, ou seja, aumentando a distância, a capacitância diminui. Reduzindo a distância, a capacitância aumenta. E quando você liga o capacitor em corrente alternada, da mesma forma que o indutor tem a reatância indutiva, no capacitor surge a reatância capacitiva, que é XC. E a reatância capacitiva é dada por essa fórmula aqui, ó, 1 sobre 2 vezes π, vezes a frequência, vezes o valor da capacitância. Então, veja bem, se a capacitância aumentar, o que acontece com a reatância capacitiva? Ela diminui. Então, vou fazer um desenho assim, um pouco mais grosseiro, só para a gente ter uma ideia de uma balança, né? Como é que seria. Imagina que a gente tem aqui um circuito de corrente alternada, tem uma fonte, ela gera uma frequência, tá bom? Vou colocar aqui uma resistência, né? Vamos colocar assim, ó, uma resistência, tá bom? E um capacitor em série. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, tá? Olha, em cima desse capacitor aqui vai aparecer uma tensão elétrica, né? Então aqui a gente consegue medir uma tensão VC, que é a tensão do capacitor. Deixa eu fazer isso aqui, ó. E essa tensão VC depende da reatância capacitiva. Bom, o que isso significa? Imagina que o caminhão subiu na balança, a gente tem uma célula de carga lá que vai medir o peso do caminhão. Então, quando o caminhão sobe, as placas do capacitor se aproximam uma da outra. Consequentemente, a reatância capacitiva ela vai diminuir, porque a capacitância aumenta. Ou seja, ó, nós queremos chegar aqui no valor de tensão do capacitor, né? Se a capacitância aumenta, a reatância capacitiva cai. Se a reatância capacitiva cair, a tensão nesse capacitor aqui cai. Se a gente medir essa tensão aqui no capacitor e correlacionar com o peso do caminhão, eu vou medir o peso do caminhão indiretamente. Então, o que a balança, né, o circuito que pesa um caminhão, faz, em essência, né, em conceito, é exatamente isso. A célula de carga é um capacitor, então altera-se a distância entre as placas, você tem um componente ali que mecanicamente ele é capaz de suportar alta pressão, ele aproxima as placas do capacitor, altera a reatância capacitiva, consequentemente altera a tensão em cima do capacitor. Aí tem um pessoal da metrologia que faz, né, a calibração da célula de carga correspondendo, olha, tantos volts corresponde a tantos quilos, tantas toneladas, por exemplo. É isso daí. E também a célula de carga é utilizada para medir pressão em reservatórios de água, por exemplo, né, na indústria é muito utilizado. Ou seja, um transmissor de pressão é uma célula de carga. Ok? Beleza, obrigado, Marco. Nada, Will. Bom, gente, essa foto aqui, ó, que eu peguei aqui na internet, tem alguns tipos diferentes de capacitor. Ó. Esse capacitor maior que está em pé aqui, ó, a grande maioria desses capacitores são capacitores eletrolíticos, tá bom?
O capacitor eletrolítico é para funcionar em corrente contínua. Ou seja, se a gente inverter a polaridade dele, ele estoura, né? Ele realmente começa a esquentar. E por que ele estoura? Porque o óleo que tem dentro dele, que é um óleo isolante, o eletrolítico, ele começa a esquentar e gera vapor. Ele começa a produzir vapor dentro dele. Chega um ponto que ele estoura. Tanto que já tem uns 10 anos, mais ou menos, que os fabricantes de capacitor começaram a fazer um negócio interessante. Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui mais ampliada para mostrar para vocês. Ó. Nossa, essa foto aqui vai ser boa. Aqui mostra a construção de um capacitor eletrolítico. O que eu quero mostrar para vocês, algumas questões, é o seguinte. Ó. Primeiro, quando a gente olha no corpo do capacitor, aqui tem um sinal de negativo. Ó, tá vendo? Ele está indicando que esse terminal aqui é o negativo. E observa que é o terminal menor, eles têm comprimentos diferentes. Esse terminal aqui é negativo e esse terminal de cá é o positivo. Outra questão que ele me fala é que a tensão máxima desse capacitor é de 25 volts. Você só pode aplicar 25 volts nele. Se a gente aplicar mais de 5 volts ou inverter a polaridade, você vai esquentar o óleo dele, o eletrolítico, tá? Ele começa a ferver, gera vapor e ele estoura. E antes era muito perigoso, né, de estourar. Tanto que, o que os fabricantes fazem hoje? A gente pode observar na tampa do capacitor aqui, ó, ele tem um rasgo, né, em baixo relevo aqui, ó. Isso daqui serve para quê? Serve para quando o capacitor estourar, ele funciona como uma válvula de alívio. Ele abre aqui assim, ó, e ele alivia a pressão dentro do capacitor, ao invés do capacitor estourar. Né? Ele gera um ponto de baixa resistência para o vapor do óleo, né, sair. Deixa eu ver se eu consigo aqui uma outra foto. Não, acho que essa foto aí tá boa, tá? Deixa eu mostrar outra coisa para vocês, né? Bom, então o capacitor, conforme eu falei, né, ele tem várias aplicações dentro da indústria. Deixa eu colocar essa foto assim. Depois eu vou separar esse material, vai para vocês aí no final de semana também. Então esse aqui é o capacitor eletrolítico. O princípio dele, né? Ele tem as placas enroladas na forma, como se fosse papel, né? As placas metálicas. E entre as placas tem um papel que é isolante e esse papel é umedecido em óleo, tá? E aqui tem os terminais de conexão. Então isso é a fabricação de um capacitor. Todos esses capacitores que eu mostrei para vocês, eles são utilizados em placas eletrônicas. Mas na eletricidade tem outros tipos de capacitores. Deixa eu copiar a imagem aqui, vou trazer para cá. Ó. São esses daqui. Deixa eu dar um zoom. Essa imagem não ficou legal, né? Eu vou copiar uma a uma. Acho que vai ficar melhor. Deixa eu copiar esse modelo aqui primeiro. Então, eu mostrei aqui o capacitor que é utilizado na eletrônica. Deixa eu trazer uma foto aqui, vou ter que copiar separado. Capacitor de motor. É muito comum, né? Bacana. Essa daqui vai ser legal. Muitos motores elétricos utilizam capacitores. Né? Com qual propósito? Por exemplo, esse daqui é um motor de corrente alternada. Nós vamos falar desse motor, que é o motor de arranque capacitivo. Então, observa... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Esse capacitor no motor, ele tem a função exclusiva de ajudar na partida do motor. Né, do motor iniciar o movimento de giro. Ok? Vou escrever o seguinte, isso aqui são aplicações, né? Aplicações, então a gente tem... eletrônica, é muito utilizado o capacitor, né? Outra aplicação são os motores. Então, vamos organizar isso, vamos trazer para cá. Ó. Aí, nesse caso, são os motores monofásicos, tá? Monofásicos. Motores monofásicos.
Então, está aqui o capacitor, né? Aparecendo um tubo aí, ó. Vou trazer outra foto aqui de um tipo de motor que talvez seja muito comum, né? Que muitos de vocês devem ver também, ó. Tá aqui, ó. Onde que se, por exemplo, esse motor aqui que eu mostrei aqui para vocês, ele é muito utilizado em portão eletrônico, né? Deixa eu buscar assim, motor monofásico. Aqui é o motor monofásico. Esse motor da esquerda, ele é utilizado em portões eletrônicos. Tem um motorzinho desse e tem um capacitor. Esse motor da direita é o motor que é muito utilizado, por exemplo, acionamento de compressor, bomba d'água, também em portões maiores, né, portões de empresa, onde você tem um motor mais pesado. Ou seja, no geral, são motores de corrente alternada, monofásicos, e cada um é aplicado a uma situação diferente conforme a potência requerida da máquina. Então, tem os dois capacitores aqui, ó. Esse capacitor da esquerda é esse branquinho. Aqui em cima tem uma capa de proteção onde vem o capacitor desse motor maior, motor monofásico. Esse motor monofásico aqui, ó, da direita, ele é chamado de motor monofásico NEMA porque ele segue uma norma de fabricação, que é a norma NEMA, de fabricação de motores, tá? A norma NEMA, na verdade, é uma norma geral de eletricidade. Então, motor NEMA. Então, o capacitor, ele tem essa finalidade no motor monofásico, que é ajudar na partida. Quando o capacitor estraga, você liga o motor, ele não gira, ele fica vibrando. Ele fica só vibrando. Aí você bate a mão no eixo, na polia, por exemplo, ele começa a girar e continua girando. Então, quando isso acontece, né, você ligou a máquina, o motor monofásico está lá parado, vibrando, e não dá partida, se você impulsionar o motor manualmente e ele girar, isso é sintoma que o capacitor está estragado. Tá? Então tá aí, aplicação motores monofásicos. Eu vou colocar mais uma aplicação aqui, que nós vamos entender também na nossa matéria, que é chamado de correção de fator de potência. E é aqui que nós vamos entrar na nossa matéria. Né? O capacitor é muito utilizado na indústria para corrigir o fator de potência. O que significa corrigir o fator de potência? Lembra que eu falei na última aula que a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela normatizou que o fator de potência ele não pode ser inferior a 0,93? Então, por que disso? Né? Eu até falei isso também hoje, na primeira parte da matéria, né? Que a gente entendeu que o fator de potência, né, que é o cosseno φ, é a relação entre a potência útil, a potência real, que você está gerando trabalho, dividido pela potência da rede. Se você está consumindo muita potência da rede para gerar pouco trabalho, você está desperdiçando energia. Então, por isso que o cosseno, né, o fator de potência, ele tem que ser maior ou igual a 0,93, que é regulamentado. Se ele ficar abaixo de 0,93, se paga multa no consumo de energia elétrica. Tem muita empresa que paga multa de energia elétrica e não está sabendo. Olha lá na conta de energia, está lá multa devido ao fator de potência baixo. Então, deixa eu mostrar para vocês que é o seguinte. O capacitor, vou copiar essa imagem aqui, ó. O capacitor ele é instalado numa instalação elétrica, então, com o objetivo de ajudar a aumentar o fator de potência. Nós vamos entender isso daqui a pouquinho. Essa imagem não ficou legal, deixa eu achar uma melhor.
Isso, muito bem. Ó, tá aqui, ó. Esses capacitores, então, são instalados na rede elétrica com o objetivo de aumentar o fator de potência, para corrigir o fator de potência, ou seja, manter acima de 0,93, tá bom? Eles são instalados em painéis, deixa eu ver se eu acho uma foto aqui de um painel, né, onde tem os capacitores. Ok, tem um painel aqui bacana. Eles são instalados dentro de painéis, tem os contadores, algumas empresas têm a correção automática do fator de potência, como nesse caso aqui tem um controlador de fator de potência, ele vai medindo o fator de potência da rede e ele vai acionando os contadores e conectando os capacitores na rede para ir corrigindo automaticamente o fator de potência. Tá? Então, isso aqui são chamados de banco de capacitores, ok? Bom, o capacitor, conforme eu falei com vocês, a finalidade básica dele é armazenar energia elétrica, tá? Então, quando a gente compra um capacitor novo, né? Eu acho que essa imagem aqui está melhor, eu vou até trazer para cá, deixa eu apagar essa. Os capacitores, eles vêm com um curto-circuito em cima deles, né? O fabricante ele faz isso propositalmente para poder descarregar o capacitor. Qualquer energia elétrica que tenha armazenado no capacitor, para ela descarregar. Assim que o sistema voltar aqui, eu mostro para vocês. Ok, vamos lá. Esse curto-circuito, né, que na elétrica é chamado de jumper, né, é esse bloco preto aqui, ó, que está conectado em cima do capacitor, ele fecha um curto-circuito em cima dos terminais. E o propósito aqui realmente é garantir a segurança de quem vai instalar, né, de não ter o risco de tomar um choque elétrico por uma carga que esteja armazenada. Muita gente, às vezes, retira capacitor da rede, não descarrega e guarda lá no almoxarifado, na oficina. Aí um outro eletricista vai lá buscar, põe a mão nos contatos ali do capacitor sem querer e acaba tomando um choque. Tá? Então, por segurança, né, o que se faz é descarregar os capacitores. Ok? Bom, então tá aí, a aplicação dos capacitores eletrônica, muito utilizado. Acionamento de motores monofásicos, tá? Para ajudar na parte do motor, e muito utilizado na indústria também para a correção do fator de potência. Ok? Bom, agora vamos entender o seguinte. Ó. Agora, para a gente entender o funcionamento do capacitor, eu quero começar com o capacitor em corrente contínua. Vamos começar entendendo o funcionamento do capacitor por aqui, que é o jeito mais fácil, né? Em termos de analogia, o capacitor é o contrário do indutor, em termos de funcionamento em circuito, tá? Então, vamos entender o que é isso. Capacitor em corrente contínua. Bom, capacitor em corrente contínua, vou desenhar aqui uma bateria, tá aí a bateria, né? Vou colocar aqui o capacitor. Vou conectar esse capacitor diretamente aqui na bateria, gente. Aqui, ó, existe um problema. Quando a gente pensa num capacitor conectado diretamente na bateria, o capacitor, no momento inicial, ele é considerado um curto-circuito. Tá? E vou explicar isso agora, o motivo disso. Bom, primeiro deixa eu desenhar a simbologia do capacitor. Quando o capacitor está em corrente contínua, a gente tem um terminal positivo do capacitor e o capacitor tem que ser polarizado. Ó. Então, o capacitor polarizado ele é representado por essa simbologia aqui. Ó. A placa de baixo dele é curvada. Então, aqui nós vamos ter a tensão total da fonte, V total. Aqui o capacitor vai surgir no circuito aqui, ó, uma corrente que nós vamos chamar de IC. Eu vou escrever de letra maiúscula porque é corrente contínua. Ok? Vou fazer o seguinte, para fins didáticos, vou desenhar aqui embaixo uma chave. Né? E essa chave é só para fins de controle, né? Ligar e desligar o circuito. Eu vou chamar isso aqui de chave S1, ok? Bom, e vamos agora fazer um gráfico que é o seguinte.
Eu quero fazer um gráfico do comportamento da corrente e tensão do capacitor no momento que a gente fechar a chave. Tá? Então, deixa eu fazer isso aqui, para ajudar na interpretação. Bom, vamos considerar, gente, que no momento inicial o capacitor ele está completamente descarregado. E nós vamos partir daí, tá bom? Quando o capacitor está descarregado, nós temos uma corrente do circuito igual a zero e a tensão no capacitor igual a zero, né? Então vamos considerar esse parâmetro. A partir daqui, momento inicial. Momento inicial. O que a gente tem de parâmetro? Primeiro, que a chave S1 está aberta. Se ela está aberta, a corrente do capacitor ela é igual a zero, tá bom? Então, 0 ampere, não tem corrente no circuito. Tá? E a tensão do capacitor, VC, vai ser igual a 0 volts também, porque a chave está aberta, não tem tensão elétrica nenhuma em cima do capacitor. Né? Quando a gente analisa o circuito em função do tempo, nós temos uma questão que é o seguinte. Vamos considerar tensão do capacitor é igual a 0, a tensão do capacitor igual a 0, corrente do capacitor igual a 0, tudo igual a 0. Nesse instante do tempo aqui, nós vamos fechar a chave S1. S1 é fechada aqui, Bom, gente, observa que o capacitor, a tensão em cima do capacitor é igual a 0. À medida que o capacitor ele começa a encher de carga, encher de elétrons, né, de potencial positivo e negativo, a tensão do capacitor começa a aumentar. Só que ela aumenta de uma forma logarítmica. Ela não é linear. Ela vai aumentando logaritmicamente, falando, né? Aumentando, 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 até um ponto que o sisteminha hoje está meio complicado. Ela vai aumentando, 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 até ela atingir o valor que é o valor da tensão da fonte. Então, esse valor aqui, é o valor de V total. Ou seja, nesse instante, tensão do capacitor é igual, aqui, a tensão do capacitor é igual à tensão da fonte. O capacitor vai assumir completamente o valor da tensão na fonte, tá? Bom, o que mais que acontece no circuito? Vamos analisar em termos de corrente elétrica. Nesse instante de tempo, né, vamos considerar o seguinte, o capacitor ele gastou um tempo aqui até atingir o valor da tensão total, né? E nós vamos considerar esse instante de tempo aqui, esse tempo total de T. Tá? Então, isso daqui é T, é o tempo que o capacitor demorou para atingir o valor da tensão da fonte. Só que como a tensão é zero, o capacitor está completamente descarregado, quando você conecta o capacitor na fonte, ao fechar a chave S1, o capacitor funciona como um curto-circuito, ou seja, o que acontece aqui é um pico de corrente elétrica. A corrente elétrica atinge um valor máximo e começa a reduzir, 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 até atingir um valor zero. Então, isso daqui é a corrente do capacitor. Quando a tensão elétrica em cima do capacitor atinge o valor da tensão da fonte, a corrente do capacitor zero, se anula. Ok? Então, beleza. Está aí no momento que a gente fechar a chave S1, né, como que o capacitor se comporta, tá bom? Se a gente pensar agora no contrário, né, a chave S1 está fechada, o capacitor está aberto. Quando a gente desligar a chave, o capacitor começa a descarregar. Opa.
Então, por que o capacitor descarrega? Primeiro, porque ele não existe capacitor ideal no sentido de ter um isolante ideal dentro dele, né? Ele apresenta fugas internas. Então, a descarga do capacitor, né? Ela vai acontecer, por exemplo, quando a gente for descarregar o capacitor, aconteceria dessa forma. A tensão elétrica agora, né? Ela faz um declínio desse jeito aqui, ó, até atingir o valor de zero, né? E nesse caso, o capacitor descarregando, surge um pico de corrente que é chamado de corrente de fuga, tá bom? Então, essa corrente ela daria um pico interno e voltaria também diminuindo, né? Até o capacitor zerar completamente a tensão sobre ele. Mas essa é a análise que eu não quero aprofundar agora. Nós não vamos aprofundar muito em capacitor em corrente contínua, né? Eu quero ficar somente com esse princípio do capacitor aqui, quando a gente fecha a chave, e aqui dá para chegar ao ponto que eu quero, que é o seguinte: observa que no momento inicial, a tensão elétrica do capacitor era zero, e a corrente dá um pico, ela atinge o valor máximo. À medida que a corrente cai, a tensão elétrica aumenta. Lembra que o indutor ele atrasa a corrente elétrica, ele se opõe à variação da corrente? O capacitor se opõe à variação da tensão elétrica. Então, quando a tensão elétrica é máxima, ele tende a jogar para zero. Quando a tensão elétrica é mínima, ele tende a atingir o valor máximo. Essa é uma característica do capacitor. Então, né, ao contrário do indutor, lembra que tudo que a gente fala de capacitor é o inverso do indutor. O indutor se opõe à variação da corrente elétrica. O capacitor, ele se opõe à variação da tensão elétrica. A variação da tensão elétrica. E é esse conceito que eu precisava da gente ter analisando o capacitor em corrente contínua. Bom, e como é que funciona o capacitor em corrente alternada, né? Vamos entender então agora o capacitor em corrente alternada. Da mesma forma que o indutor, ele cria uma resistência que a gente chamou de resistência de reatância indutiva, né? Ou seja, que é a resistência que é provocada pelos indutores. Até o Breno falou do exemplo antes da aula, né, que ele resumiu bem, que ele falou o seguinte: é a resistência que é gerada pela magnetização, e é exatamente isso. O capacitor também gera uma resistência, né, que a gente vai chamar de reatância. Vamos entender isso então. Ou seja, nós estamos falando de pegar uma fonte de tensão contínua, né, uma fonte de corrente alternada, está aqui a fonte, vou pegar essa fonte aqui, ó, e conectar num capacitor. Observa que agora o capacitor ele tem que ser despolarizado, ou seja, ele não tem polo positivo nem polo negativo, tá aí. Aqui nós vamos ter uma tensão total do circuito a uma determinada frequência. Aqui então nós temos o capacitor. Esse capacitor vai produzir o XC. Então o que é XC? É a reatância capacitiva. Ou seja, podemos dizer que reatância capacitiva é a dificuldade que o capacitor oferece à passagem da corrente elétrica. Isso é importante a gente ter esse conceito aqui. Ó. Ele oferece a passagem da corrente elétrica. Muito bom. E como que a gente calcula a reatância capacitiva? É desse jeito aqui. Ó. A reatância capacitiva, XC, é igual a 1 sobre ômega C. A gente já viu que ômega é a frequência angular.
ômega é igual a 2 vezes π vezes F. Ou podemos reescrever essa equação, então, da seguinte forma, né? Juntando as duas, podemos dizer que a reatância capacitiva é igual a 1 dividido por 2 vezes π vezes a frequência vezes a capacitância. Ok. Tá aí, daqui a gente tira a reatância capacitiva. Tá certo? Bom, então F é a frequência em Hertz. Vamos. Hoje está dando frequência e é dado em Hertz. E C é a capacitância, né, que é uma característica nominal do capacitor. A gente já falou que capacitância é a capacidade de armazenar carga elétrica, e é dada em Faraday. Tá aqui, ó, Faraday. Beleza, então capacitor em corrente alternada é isso daí, né? Conforme eu falei, né, agora há pouco, né, analisando o capacitor em corrente contínua, a gente viu que o capacitor, no momento inicial, quando você conecta no circuito, a tensão elétrica sobre ele é nula, é zero. E a corrente atinge um valor máximo. Então, o capacitor em corrente alternada, ele atrasa a tensão elétrica em 90 graus. Então, o capacitor, né, ele atrasa a tensão elétrica em 90 graus. Ok? Ou seja, a corrente elétrica é adiantada 90 graus em relação ao capacitor. Bom, em relação à corrente. Mas veja bem, o capacitor não adianta a corrente, ele atrasa a tensão. O indutor atrasa a corrente. Está vendo que um compensa o outro? Por que o capacitor é utilizado, então, para corrigir o fator de potência? Se o indutor atrasa a corrente, você conecta o capacitor no circuito que ele atrasa a tensão e dessa forma você diminui o desperdício de energia, ok? Sendo assim, vamos dar uma estudada, então, no circuito que vai ter um resistor e um capacitor em série, que é o circuito RC série. E nós vamos aproveitar muito dos conceitos que a gente viu lá do circuito RL série. Então, o circuito RC série é isso daqui, ó. Nós vamos conectar um resistor e um capacitor em série em corrente alternada. Então, desenhando a fonte de corrente alternada, né, vamos conectar aqui o capacitor, ele vai estar em série, ó. Vamos conectar primeiro o resistor, né? O capacitor nós vamos colocar lá na outra extremidade. Tá aí, ó. E aqui tem um capacitor. Então, esse daí é o circuito RC série. Observa que aqui tem o resistor, aqui tem o capacitor. Nós temos aqui uma tensão total do circuito a uma determinada frequência, tá bom? Vai surgir uma corrente elétrica, que nós vamos chamar de I total, tá? Em cima do resistor aqui, ó, vai surgir uma tensão VR, que é a tensão no resistor, e em cima do capacitor vai surgir uma tensão que nós vamos chamar de VC, tensão no capacitor. Então tá aí o circuito. Importante a gente fazer aquele desenho das senoides, né? Vou desenhar aqui, vocês vão ver que agora o capacitor, ele faz tudo ao inverso do indutor, tá? Vamos entender como que é isso, então. Vou montar aqui o gráfico das senoides, daqui a pouquinho nós vamos abandonar esse tipo de gráfico, vamos ficar somente com os fasores. E é o seguinte, ó.
Bom, o indutor, o resistor, ele, né, conforme eu já falei algumas vezes, ele não atrasa nem adianta nem a corrente nem a tensão, né? Então, vamos fazer o seguinte, antes de mais nada, vou desenhar aqui a forma de onda da corrente elétrica. Ó. A corrente elétrica era uma onda senoidal, coloquei a onda começando lá no zero, né? E ela vai me dar esse formato aqui, ó. Tá? Então, isso daqui é a corrente elétrica. A tensão do resistor, ela está em fase, né? Ou seja, ela está sincronizada com a corrente elétrica, né? Considerando que o resistor, ele é um componente que ele não gera nenhuma interferência no circuito de corrente alternada. Então, aqui vai aparecer ó, a forma de onda da tensão no resistor. Então, isso daqui ó, é VR, tá? Isso daqui vai ser a corrente elétrica total do circuito, que está em fase com o resistor. O capacitor, ele atrasa a tensão. Então, a tensão elétrica do capacitor, ela começa 90 graus depois. Ó. Desse jeito aqui. Ó. Então, quando a tensão elétrica no resistor atingiu o valor máximo, aí a tensão elétrica no capacitor começa. Então, aqui nós temos a tensão VC. Essa daí é o gráfico de senoides, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos abandonar o gráfico de senoides e vamos analisar os fasores. E fasor, né, fica mais fácil de interpretar. E daqui nós vamos tirar algumas análises matemáticas. Então, o diagrama de fasor, vamos desenhar aqui. Né, lembrando o conceito, o diagrama de fasor é um diagrama de vetor que tem movimento de rotação. A gente representa o diagrama de fasor desenhando um plano ortogonal. Então, vamos desenhar o plano. Tá aí, ó. Ok? E esse eixo aqui, ele está girando no sentido anti-horário. Né? Bom, então o que acontece? A tensão elétrica no indutor, no capacitor, ela é atrasada a 90 graus. Então, eu vou desenhar a tensão no capacitor, a tensão no resistor, e vamos comparar as duas. Olha, vamos fazer o seguinte. Ó. Tá aqui. Ó. Então, vou desenhar dois fasores. Ok? E nós temos a seguinte interpretação. A tensão no resistor ela está adiantada em relação à tensão no capacitor. Então, aqui tem a tensão no resistor. Aqui embaixo está a tensão do capacitor, ela está atrasada a 90 graus. Então, aqui nós temos VC. E quando a gente traz, né, traça aqui as linhas paralelas e traça também a resultante do circuito, a resultante vai ser justamente a tensão total da fonte. Então, aqui nós temos o V total. E o cosseno do ângulo está aqui agora. Então, aqui eu tenho um ângulo φ. Pronto, daqui a gente faz todas as outras análises que a gente já fez antes. Ok? Então, o que nós vamos fazer? Eu não vou ficar, de novo, né, a gente já tinha feito, eu vou ficar desenhando, deduzindo as expressões, as equações. Já vamos partir dessa análise aqui, do diagrama de fasores, considerando aquele triângulo retângulo, né? Então, eu vou desenhar o triângulo retângulo e daqui a gente vai tirando as equações. Olha, nós temos o seguinte, então, o triângulo retângulo vai ser desse jeito aqui, ó. Na vertical aqui nós temos a tensão do resistor, tá? Vou colocar aqui, ó. Acho que é melhor colocar do jeito que estava representado lá, que é melhor. Aqui nós temos a tensão total do circuito. Aqui a tensão no capacitor e aqui a tensão no resistor.
Então, está aí o triângulo retângulo. Sendo que aqui temos, então, VR, aqui é a tensão total do circuito, e aqui a tensão no capacitor. E aqui o ângulo φ. Bom, o que a gente tira de conclusão, então? Primeiro, já indo diretamente assim, para as análises finais, né, que a gente já pode aproveitar a mesma estrutura de matemática do exercício do circuito RL série, que é o seguinte, tensão elétrica. Em termos de tensão, nós fazemos a seguinte análise, ó, que V total vai ser igual a raiz quadrada de VR ao quadrado mais VL ao quadrado. Teorema de Pitágoras, ok? Alguma dúvida até agora? Tá aí o V total do circuito. Podemos fazer uma análise de corrente também, né? Apesar de ser muito óbvio, é sempre bom fazer. Corrente. Corrente é simples. Ô, Marco, Oi. ali não é VR, VC, não? VC, isso. Foi proposital, só para ver se vocês estavam me ouvindo mesmo, entendeu? Obrigado aí por ter lembrado. Corrigido. VC, tensão no capacitor. Ó, a corrente, como o circuito é série, a corrente total ela vai ser igual à corrente no resistor, que vai ser igual à corrente do capacitor. Então, a corrente é a mesma, né, em qualquer trecho do circuito. Tá? Beleza. Impedâncias. Né? A gente também pode fazer uma análise, né, idêntica para a impedância. A gente já sabe o que é impedância, a gente falou muito sobre isso já. E a impedância, aqui agora, surge então a reatância capacitiva, de forma que a impedância vai ser igual a raiz quadrada de R ao quadrado mais XC ao quadrado, que é a reatância capacitiva ao quadrado. Tá? Então, está aqui, ó, impedância. Bom, quando a gente analisa sobre potência, potência não muda nada. Tá? O triângulo de potências ainda continua sendo o mesmo, de forma que nós temos a potência elétrica aparente, que é a potência total absorvida da rede, tá? A potência reativa e a real ou efetiva. Então, aqui tem a potência efetiva. Aqui existe a potência reativa. E aqui nós temos a potência elétrica aparente. Essa equação ela vai ser a mesma para todos os circuitos daqui para frente. Né? E está aqui o ângulo. Então, potência. Potência aparente vai ser igual a raiz quadrada da potência efetiva ao quadrado, mais a potência reativa ao quadrado. Então, está aí a fórmula da potência. Bom, tensão, corrente, impedância, potência. Acho que agora está faltando só fator de potência. E fator de potência, nós vamos ter também algumas maneiras diferentes. Por exemplo, o fator de potência, né, que é o cosseno do ângulo, vai ser o seguinte, ó, cosseno do ângulo vai ser igual, se a gente voltar na fórmula de potência, potência efetiva sobre potência aparente. Também podemos calcular do seguinte jeito, ó, cosseno do ângulo vai ser igual, se a gente vier aqui para o diagrama das tensões, o triângulo retângulo das tensões, VR sobre V total. Né? E também tem outra possibilidade,
que é, se a gente vier pela impedância, que é resistência sobre impedância. Estou esperando esse sistema. Vamos lá, então. Fazer de novo. Cosseno do ângulo, potência efetiva sobre potência aparente. Temos também que cosseno do ângulo é igual a tensão no resistor sobre tensão total. E o cosseno do ângulo também pode ser igual ao valor da resistência sobre a impedância. Pronto. Então, nós temos 3 formas diferentes de calcular o fator de potência do circuito. Tá aí, ó. Bom, agora aqui eu já expliquei o circuito RC série, já fazendo um resumão aí de equações. Nós vamos usar só essas equações aí desse circuito. Tá bom? Acho que agora a gente pode já partir direto para o exercício, circuito RC série. Né, vamos ver, vamos pegar um aqui, ó, circuito RC série. Vamos começar pelo 17, né? O 17 aqui é mais simples, a gente começa por ele, ó. Gente, alguma dúvida até agora? Qualquer coisa é só chamar aí. Eu acho que vai dar tempo, só falta 10 minutos. Dá um tempinho para terminar de copiar essa fórmula aí, só um minutinho. Pode, esse aqui, o Breno, ele é mais simples, rapidinho a gente calcula. Dá tempo. Ô, Marco Túlio, Oi, deixa eu te falar, eu vou sair aqui, tá? tranquilo, Paulo, sem problema. Um abraço. Abraço, boa noite. Copiaram aí já, gente? Aqui, eu sei que vocês estão copiando, mas lembra que eu estou mandando material também, né? Às vezes eu mando com um pouquinho de atraso, igual aconteceu que eu mandei no último final de semana, eu mandei referente às 2 últimas semanas, mas eu sempre vou mandar para vocês esse compilado aqui, tá? Mas o problema é acompanhar depois, né? Atrasa. Tempo. Entendi. Não, você tem razão, né? Trabalhar estudando. Aqui mesmo. Não, tranquilo. Bom, o 17 ele fala o seguinte, ó, calcular a reatância de um capacitor de 5 microfarad nas frequências de 60 e 40 Hz, 400 Hz. Então, é simples, ó. Nós vamos chamar aqui de reatância capacitiva, né? Eu vou chamar o seguinte, ó. Reatância capacitiva, a gente já sabe que é 1 sobre 2 vezes π, vezes a frequência, vezes a capacitância, tá bom? Então, eu vou chamar de XC1, vai ser igual, que é para a frequência de 60 Hz, então vai ser 1 dividido por 2, vezes π, vezes a capacitância, 5 microfarad. Só tomar cuidado que micro é 10 elevado a menos 6. Então, 5 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a frequência, que é 60. Então, a reatância capacitiva para uma frequência de 60 Hz vai dar 530,52. 530,52 ohms. Foi para a frequência de 60 Hz. Agora vamos calcular para a frequência de 40. Bom, o que a gente espera é uma reatância capacitiva menor, né? XC2. Então, XC2 vai ser igual a 1 sobre 2 vezes π vezes 5 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a frequência agora de 400 Hz. Então, a outra reatância capacitiva, né, é de 79,58. A finalidade desse exercício, gente, é mostrar o seguinte, que a reatância capacitiva, ela altera de acordo com a frequência, tá? Isso é muito útil quando você quer usar o capacitor como filtro. Essa é uma aplicação que eu não falei com vocês, né? O capacitor ele é utilizado como filtro para eliminar ruídos de alta frequência.
né? Se a gente colocar uma frequência, por exemplo, de 800 Hz, 2 kHz, 2000 Hz, a reatância capacitiva vai ficando cada vez menor. E para esses ruídos de alta frequência, o capacitor funciona como um curto-circuito. Por isso que, por exemplo, lá no Twitter, o pessoal coloca um capacitor em paralelo no Eu Twitter. ia te perguntar isso aí no início da aula. É essa a finalidade. Forneto Twitter. É para filtrar as frequências, né? Nós vamos falar disso quando a gente começar a misturar indutor com capacitor, que são chamados de filtros, que é o filtro passa baixa, passa banda, passa alta. Ele vai bloquear, eliminar a alta frequência, deixar a alta frequência passar. Então, por exemplo, o Twitter é um alto-falante que funciona com alta frequência. Então, ele tem que eliminar as baixas frequências, né? O subwoofer, ele funciona com frequências menores. Você tem que eliminar do subwoofer frequências mais elevadas. Então, tem um jeito certo de você conectar aí os capacitores, né? No Twitter, no subwoofer, no mid-range. O mid-range todo mundo fala que é alto-falante, né? Na verdade, Twitter, subwoofer e mid-range, tudo é alto-falante. O mid-range é para médias frequências. Então, tem um esqueminha de você colocar o capacitor ali para ajustar a faixa de som correta para os alto-falantes. Mas é isso aí, eu só queria mostrar nesse exercício, mostrar que a reatância capacitiva ela altera de acordo com a frequência. Em sistemas de som é muito utilizado como filtro, tá bom? Gente, dúvidas, comentários? Tranquilo. Tranquilo, ó, só reforçando, estou seguindo esse livro, né? Que eu até passei lá como livro-texto nosso, que é Análise de Circuitos de Corrente Alternada. Estou tirando os exercícios do livro, muitos exercícios que estão na lista, estou selecionando do livro. Então, um livro bom para vocês, né? Quem quiser estudar e aprofundar no assunto, pode seguir esse livro aí, tá? Um livro muito didático, muito mesmo. Ok, gente, então, bom descanso para vocês. Semana que vem a gente está de volta. Na próxima aula a gente arremata essa parte da matéria. Eu sei que às vezes é um pouco maçante, né? Muita fórmula, muito cálculo. A gente vai entrar em outra parte da matéria na parte de semana que vem já, tá bom? Bom descanso para vocês, fica com Deus, até semana que vem. Valeu, até mais. Boa noite, Até Marcos. mais. Boa noite. Tchau. Valeu, boa noite.